Meus irmãos, a paz seja Jesus. Peço que os irmãos curtam o áudio, que se inscrevam no canal e que ativem o sininho de notificações. A palavra de Deus nos diz assim, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Todo aquele que se encontra com Jesus, para que haja uma real conversão, alguns aspectos eles se tornam evidentes, algumas coisas devem acontecer. Não apenas uma aceitação formal de aceitar a Jesus levantando as mãos, não, mas uma real conversão, uma real mudança. E na vida daquele que se apartou da família, que se afastou do projeto, do casamento, daquilo que é o projeto de Deus, que é o cônjuge, esses passos eles também devem ser seguidos. Porque se não houver esses 4 passos que eu falarei agora através desse texto de Paulo, não há uma restauração, há apenas uma reconciliação. E se houver só uma reconciliação, a possibilidade de acontecer um novo deserto é muito grande. Paulo, que também se chamava Saulo, respirava ameaças, ele queria perseguir os cristãos. Esse era o intuito dele, um homem que cresceu aprendendo a lei aos pés de Gamaliel, e quando ele se depara com a doutrina de Cristo, ele passa a ser um dos maiores perseguidores da igreja do primeiro século. E ele passa a perseguir e pede cartas nas sinagogas para ir a Damasco. E o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 9 mostra que ele respirava ameaças e ele tinha esse objetivo de levar preso a Jerusalém homens e mulheres que eram servos do Senhor. Porém, no caminho de Damasco, subitamente se defronta com uma luz, um resplendor de luz do céu, e ele cai em terra e escuta uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fica atônito com aquela situação, com aquele aparecimento, aquela voz, algo sobrenatural. E ele diz: Quem és, Senhor? E o Senhor diz: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E o Senhor usa até uma expressão bem interessante. Ele diz para Paulo: Duro será para ti recalcitrar contra os agrilhões. Agrilhões era um mecanismo de ali domar um animal selvagem, né? Uma montaria, um cavalo, por exemplo, quando você usa os agrilhões, você usa para poder fazer com que ele fique sob o teu controle, para poder controlar ali o animal, para que ele tome o rumo, a direção que você deseja. E o Senhor está dizendo para ele: olha, duro será para ti ir contra a minha vontade, ir contra aquilo que eu tenho de projeto na sua vida. Você escolheu caminhos difíceis, mas eu estou me apresentando no meio do caminho que você escolheu, no meio da sua escolha para mudar a sua vida. E aqui é um ponto bem interessante, irmãos, porque primeiro que Paulo ele não perseguia os cristãos tão somente, ele perseguia o próprio Senhor, porque a palavra que era anunciada para aqueles homens e mulheres era a palavra do próprio Deus, era a palavra do Senhor Jesus. Então, quando nós vemos que ele vai contra um projeto de Deus, e a família também é um projeto de Deus. A escolha, esse livre-arbítrio, né, que o cônjuge diz ter, ele põe em prática, ele segue o caminho que ele quer, assim como Paulo ia seguindo o seu caminho para Damasco, mas no meio desse caminho, no meio dessa escolha, utilizando o seu livre-arbítrio para o pecado, para a desgraça, para a ruína, para a morte, Deus ele se apresenta, ele intervém no processo. É como eu sempre digo, Deus não manipula o processo da vida humana, mas ele intervém na hora que ele quer. E ele entra na história de Paulo, ele diz: olha, duro será para ti recalcitrar. Você vai tentar lutar, você vai tentar fugir, você vai tentar fugir do meu propósito, da minha vontade, do meu querer, mas você não conseguirá. Eu te domarei como um homem doma um animal selvagem. Eu te domarei, porque a minha vontade ela reinará na sua vida. E assim Deus ele faz. Mas nós podemos observar alguns passos. E aqui é o ponto da mensagem. Existem 4 passos que são necessários para uma real conversão. 4 passos. O primeiro é o quebrantamento. E quando Paulo cai em terra e ouve a voz do Senhor, e ele pergunta: Quem és, Senhor? Nós vemos esse quebrantamento. É quando o homem ele cai em terra, ele cai da sua razão, ele cai e ele começa a perceber que as escolhas que ele fez, que o caminho que ele traçou é um caminho que tem levado ele para a morte. É um caminho que tem feito com que ele se torne inimigo de Deus.
Então esse quebrantamento há. Quem és, Senhor? Quando ele cai em terra, ele questiona: quem és, Senhor? Depois de ver a luz e de ouvir a voz. E após essa primeira etapa, entra a segunda, que talvez seja a mais indispensável de todas, que é o arrependimento. Paulo ele tinha um único objetivo indo para Damasco: perseguir os cristãos. Essa era a vontade dele. O propósito dele ali era esse. Mas no verso 6 diz que ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? O nome disso é arrependimento. Ele estava arrependido. Ele estava disposto a mudar o seu objetivo, a mudar as suas atitudes. E ele pergunta: o que queres que eu te faça? Isso é muito contraditório com o versículo 2. Respirava ameaças, que ele tinha o desejo, né, de ir até Damasco para aprender os homens e mulheres que serviam ao Senhor. E ele passa a perguntar ao Senhor: o que queres que eu te faça? Então, o primeiro passo na vida do cônjuge que está distante do projeto de Deus, seguindo o caminho dele, o caminho para Damasco, o caminho da desobediência, do pecado, o primeiro passo para o regresso dele ao projeto e à vontade de Deus é o quebrantamento. Mas o quebrantamento por si só não produz nada. Então, o segundo passo é o arrependimento. O que queres que eu te faça? Estou arrependido daquilo que eu fazia. Estou arrependido da vida que eu tinha. Estou arrependido das atitudes que eu tomei, das escolhas que eu fiz. Ele, naquele momento, ele demonstra que a escolha que ele tinha feito, o que ele queria fazer, né? Essa é a escolha, a vontade dele, que regia, que governava a vida dele, não faz mais sentido. Não é mais o que governa a vida dele. E ele pergunta: Senhor, o que queres que eu te faça? E o Senhor ordena. E o Senhor ali encontra espaço no coração dele e fala: levanta-te, entra na cidade e eu te mostrarei o que há de fazer, o que convém fazer. Então esse é o segundo passo, o arrependimento. E o terceiro passo, nós podemos vê-lo no versículo 18. Quando Paulo chega na cidade, ele já chega cego na cidade, ele procura um homem chamado Ananias, e o Senhor fala ao coração de Ananias: Ananias, ora por Paulo. Ananias meio receoso, e Ananias vai e ora por Paulo, e os olhos dele ali caem as escamas e ele volta a enxergar. Ele que não enxergava, que ao ver aquela luz no caminho, ficara cego, quando recebe a oração de Ananias, ele volta a enxergar. E logo lhe caíram dos olhos como que escamas, e recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. Esse é o terceiro passo, mudança de vida. Aquela vida que ele tinha como o perseguidor, aquela vida que ele tinha como um homem religioso, convicto das suas ideias quanto à lei de Moisés, quanto aquilo que ele aprendeu de Gamaliel, esse homem já não existe mais. Aquelas atitudes que ele tinha por conta disso, elas já não existem mais. Ele é batizado. Os olhos, as escamas dos olhos dele caem e ele é batizado. Então há uma mudança de vida. Algo externo, mas faltava algo interno, que é o último passo, porque o cônjuge muitas das vezes ele está quebrantado, ele está arrependido, mas ele não quer mudar de vida, ele não quer deixar de tomar as atitudes que ele tomava, fazer as coisas que ele fazia, de ir para os lugares que ele frequentava, com as pessoas com quem ele andava. Paulo ele tem essa mudança de vida e Deus ele provoca isso também na vida do cônjuge. No momento correto, ele entra, ele faz essa mudança de vida e aí prepara todas as coisas para o último passo, que é a transformação. Se a mudança de vida é algo mais externo, a transformação, sim, ela é algo interno, dentro da pessoa. E no versículo 20 nós olhamos, e ao ler o versículo 20 diz o seguinte: e logo nas sinagogas, Paulo pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. A boca fala do que está cheio o coração. Ele pregava daquilo que ele mesmo tinha vivenciado como uma experiência. Isso é transformação. Jesus é o Filho de Deus. E ele começa a anunciar isso, a pregar a palavra de Deus nas sinagogas. Local onde talvez ele frequentasse ali diariamente como um religioso. Então existe o quebrantamento quando ele cai em terra e ali ele vê que realmente ele não é nada. Existe o arrependimento quando ele diz: Senhor, o que tu queres que eu faça? Ele está disposto a sair da vida que ele tinha e a seguir uma nova vida. Existe a mudança de vida quando ele se batiza e não mais é aquele homem religioso, aquele homem perseguidor da igreja. E existe a transformação quando ele passa a anunciar o evangelho e a viver diante do Senhor como um homem novo, uma nova pessoa. São 4 etapas. Da mesma forma que Deus fez na vida de Paulo, ele fará na vida do cônjuge. Ele vai intervir, ele vai entrar no meio do processo, ele vai entrar no meio do caminho. O caminho de Paulo era até Damasco. O caminho do cônjuge
do marido, da esposa, talvez seja um caminho de noivado, de casamento com o amante, com a amante, talvez seja uma vida de bagunça, seja lá qual for o caminho que ele tem escolhido. Deus vai entrar, o Senhor ele vai intervir no meio do caminho, com a sua voz, com a sua luz, e ele vai fazer com que esses 4 passos aconteçam: quebrantamento, arrependimento, mudança de vida e transformação. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.